Olá, boa tarde. Estamos de volta para te atualizar agora sobre as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 27 de dezembro. E a gente começa aqui falando sobre a situação do avião ultraleve que caiu no mar de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, no começo da tarde desse sábado. O acidente aconteceu na altura do posto 3. Equipes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro trabalham nesse momento no local com motos aquáticas, embarcações infláveis, equipes de mergulho e apoio aéreo. A aeronave fazia serviço de publicidade na praia. Ainda não há confirmação sobre quantas pessoas estavam embarcadas. Até agora, apenas uma faixa de propaganda foi encontrada no mar. Ninguém foi resgatado até o momento. E o ex-vereador Carlos Bolsonaro publicou nas redes sociais que Jair Bolsonaro passa por uma nova cirurgia. O texto diz, abre aspas, meu pai volta à mesa de cirurgia novamente. Meu irmão está aguardando, inclusive no hospital, para mais informações, pois não é possível uma visita de mais de um filho no mesmo horário. Mesmo horário, para que isso? Meu Deus! E o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, ele chegou a Brasília já depois de ser preso no Paraguai enquanto tentava fugir do Brasil. A repórter Carol Rosito é quem chega agora aqui na nossa programação com mais atualizações. Carol, boa tarde para você. Atualiza então para a gente. Oi, Débora, boa tarde para você também. Boa tarde a todos. Silvinei Vasquez chegou aqui em Brasília por volta da 1 da tarde no avião da Polícia Federal. Ele deve seguir preso no complexo penitenciário da Papuda, ali o local conhecido também como Papudinha, né? O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal foi preso na madrugada dessa sexta-feira em Assunção, no Paraguai, durante tentativa de fuga. Ele foi pego quando tentava embarcar em um voo que faria escala ali no Panamá para El Salvador com um passaporte falso. Ele foi entregue às autoridades brasileiras ainda na noite desta sexta-feira, passou a noite em Foz do Iguaçu, no Paraná, e seguiu aqui para Brasília, então, na manhã de hoje. Silvinei foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 24 anos de prisão em crimes ali na trama golpista, mas esse processo ainda aguardava a fase de recursos, né? Por isso ele aguardava em liberdade, cumprindo algumas medidas cautelares, como, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva dele na manhã na verdade ontem ainda, né, nessa sexta-feira, após a tentativa de fuga e o rompimento exatamente da tornozeleira. Na manhã de hoje, a defesa pediu a Moraes que Silvinei Vasquez cumpra ali essa prisão cautelar em Santa Catarina, onde ele mora, para que ele fique mais próximo de seus familiares. A gente segue acompanhando o caso aqui de Brasília agora, viu, Débora? Volto com você. Obrigada, querida, pelas atualizações. A gente vai seguindo aqui no estúdio para te contar que depois da fuga de Silvinei Vasquez, a Polícia Federal cumpriu 9 mandados de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica contra condenados pela trama golpista. Uma 10ª pessoa não foi localizada e é considerada foragida. As medidas cautelares foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. As ordens judiciais foram cumpridas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal. Entre os alvos estava Felipe Martins, que foi assessor internacional do então presidente Jair Bolsonaro, além do uso da tornozeleira, que foi inclusive imposta a proibição do uso de redes sociais, de contato também com outros investigados e a entrega de passaportes, a suspensão também de documentos de porte de arma de fogo e a proibição de visitas. E os Correios assinaram um contrato de empréstimo de 12 bilhões de reais com 5 bancos, entre eles a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. O acordo vale até dezembro de 2040. O objetivo é reforçar o capital de giro e garantir investimentos estratégicos com garantia da União. Apesar do valor total aprovado, cerca de 5 bilhões de reais poderão ser usados em 2025, respeitando aí os limites fiscais do Tesouro Nacional. A estatal, gente, enfrenta uma grave crise financeira com prejuízo de 4 bilhões e 300 milhões de reais no primeiro semestre,
valor 3 vezes maior do que o mesmo período do ano passado. Para conter a situação, foi apresentado então um plano de reestruturação que prevê demissão voluntária, mudanças nos planos de saúde dos funcionários e venda de imóveis. Enquanto isso, o Tribunal Superior do Trabalho marcou negociações e o julgamento do dissídio coletivo entre os Correios e os trabalhadores em meio a uma greve, de grande impacto. Por decisão liminar, o TST determinou a manutenção de 80% do efetivo em atividade sob pena de multa diária de R$100 mil. E a gente vem trazendo para você ao longo da semana todas as atualizações sobre o caso do Banco Master. E um dos próximos passos dessa história é que o Banco Central agora deve responder ao Tribunal de Contas da União sobre a liquidação de ações da instituição financeira até semana que vem. O TCU deu 72 horas para o Banco Central esclarecer as circunstâncias dessa operação. Mas esse prazo começou a correr só depois do Banco Central de fato ter sido acionado. Além disso, o próprio TCU também está em processo até janeiro. Está em recesso até janeiro. O Banco Central vai explicar a motivação da liquidação, dizer se foram avaliadas alternativas menos agressivas para sanar os problemas do Banco Master e também fornecer uma cronologia do caso, assim como os próximos passos dessa operação. Vale lembrar que está marcada para terça-feira a cariação entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o presidente do Banco de Brasília e um diretor do Banco Central, determinada pelo ministro do STF, Dias Toffoli. Essa é uma medida, gente, que tem provocado muita polêmica, uma vez que a própria Procuradoria-Geral da República entendeu que essa audiência seria prematura. Mesmo assim, Toffoli manteve a cariação. Gente, olha, São Paulo enfrenta problemas com o abastecimento de água. Os níveis dos mananciais estão em queda e o governo pede que a população reduza o consumo. Assunto agora para o Bruno Teixeira, que chega na nossa programação. Bruno, meu querido, boa tarde para você. Então, a preocupação com a situação da água ainda não acabou. Não acabou, Débora, e deve ficar ainda mais crítica. Boa tarde para você e para quem nos acompanha. Tudo isso porque choveu pouco, nós temos alguns períodos de chuva isolada, em que chove bastante em São Paulo, mas essa chuva ela não é tão contínua. E isso já desde o mês de setembro, quando o governo fez um primeiro alerta, tem preocupado porque os níveis dos mananciais que abastecem tanto a capital quanto as cidades da região metropolitana, ele está baixo. Chove e aí quando chove, mesmo com curtos períodos, isso não é suficiente. E nós ficamos vários dias, vários meses com uma estiagem. E agora, para piorar, temos uma onda de calor que está, é claro, afetando toda a população aqui de São Paulo e até de outros estados. Isso faz com que as pessoas consumam mais água. A onda de calor, por exemplo, de acordo com o que diz a Sabesp, ela fez com que o consumo de água aumentasse em 60% agora nos últimos dias, de acordo com a companhia que é responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto aqui em São Paulo. Além desse consumo, então, o estado registra os menores índices de nível dos mananciais que abastecem, então, essas cidades, e isso afeta o funcionamento das represas da região da Grande São Paulo. Então, um cenário preocupante que faz com que o governo emita esse alerta. Segundo esse alerta, o uso da água deve ser priorizado para alimentação e higiene e pede para que as pessoas elas não utilizem a água para fazer algumas atividades como encher piscina, lavar calçadas, lavar o carro. São atividades que o governo pede, então, para que as pessoas não façam, justamente para economizar água nesses dias de grande calor. Dentre as medidas preventivas anunciadas pela Sabesp está o abastecimento com o uso de caminhões-pipas em alguma mais crítica na cidade. Débora, volto com você. Obrigada, querido, pelas atualizações. E olha, em entrevista à CNN, o diretor da Notus Meteorologia, o Alexandre Nascimento, ele alerta para um fim de semana de calor intenso em praticamente todo o Brasil, com risco, inclusive, de temporais no sul e no sudeste do país. Vamos ouvir. Olha, fim de semana quente, bem quente em grande parte do Brasil, aliás, praticamente em todo o país, né? A gente está com temperaturas altas. Tem a atuação de uma nova frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul aí nas próximas 24 horas e ao encontrar, né, essa massa quente que também atua por lá, né, aumenta as condições aí para
pancadas de chuva de forte intensidade. A gente também tem risco aí de temporais para o norte do Brasil, praticamente de forma geral. No centro-oeste, em algumas áreas do sudeste, tem chovido, né? Onde chove, chove com intensidade, mas é uma chuva bem irregular, bem espalhada, né? Grande parte das regiões nem chega a ver essa chuva. Só para a gente ter uma ideia, né? Quem está em São Paulo sabe muito bem o que eu estou falando. Eu moro na Zona Sul, não vejo chuva há muito tempo, mas na Zona Norte ontem choveu, inclusive com queda de granizo. Então, quer dizer, onde chove está acontecendo com forte intensidade. E essa é a cara do final de semana. Temperaturas bem altas e essa condição aí de chuva irregular na maior parte do Brasil, temporais no Rio Grande do Sul e no norte do país. Vamos agora para o noticiário internacional, porque a Casa Branca, a gente confirmou para amanhã o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Os dois devem discutir um caminho para o fim da guerra contra a Rússia. Enquanto isso, Moscou lançou um grande ataque contra Kiev durante a madrugada. 2 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas. É a Priscila Asbeck quem chega agora aqui na nossa programação com todos os detalhes para a gente. Pri, boa tarde para você. Atualize então para a gente, porque, bom, a gente já tinha Volodymyr Zelensky falando essa semana que poderíamos ter novidade sobre esse conflito no leste europeu antes da virada do ano. Será, Pri? Boa tarde, querida. Exatamente, Débora. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Volodymyr Zelensky já tinha falado sobre esse encontro com Donald Trump. A Casa Branca também confirmou e Zelensky está a caminho dos Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump na Flórida, em Palm Beach, onde Donald Trump passa a semana do Natal e também a semana do Ano Novo. E esse encontro tem um peso significativo porque Donald Trump disse que só se encontraria com Volodymyr Zelensky se acreditasse que poderia haver chances de fato de um avanço num acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Houve conversas entre os representantes americanos, ucranianos e russos na semana passada na Flórida, no final de semana, e a Ucrânia no início da semana apresentou o esboço de um plano de 20 pontos que seria um esboço, um rascunho para um acordo de paz com a Rússia, e nesse plano, entre outros pontos, a previsão de um congelamento dos combates nas atuais linhas de contato, também eleições na Ucrânia, garantias de segurança dos Estados Unidos, da OTAN e dos europeus para uma resposta militar caso a Rússia volte a atacar a Ucrânia depois de um eventual acordo de paz, e também, inclusive, segundo informações da Axios, que é um site que tem apurações com fontes do governo americano, há uma previsão que o governo americano, inclusive, já envia um texto baseado no artigo 5 da OTAN no Senado para ratificação. Lembrando que o artigo 5 da OTAN é aquele artigo do um por todos, todos por um, que prevê, então, que caso a Ucrânia seja atacada, os Estados Unidos possam fazer algo em defesa da Ucrânia. Então, essa questão da garantia de segurança era uma questão importante para que a Ucrânia aceitasse fazer um acordo de paz. Mas ainda há uma discordância em relação à cessão de territórios, principalmente da região do Donbás, no leste da Ucrânia. A Rússia quer a totalidade desse território, que já é ocupado majoritariamente pela Rússia. A Ucrânia não quer ceder e os Estados Unidos propuseram um meio termo, fazendo uma zona desmilitarizada econômica especial nessa região que ainda está sob controle da Ucrânia. E também eles vão conversar sobre o controle da usina nuclear de Zaporizhia, que está sob o domínio das forças russas. Um último ponto, Débora, você falou sobre ataques. Foram realizados alguns dos maiores ataques desde o início do conflito em fevereiro de 2022 na capital Kiev. 2 pessoas, infelizmente, faleceram e outras 44 ficaram feridas numa demonstração de força dos russos às vésperas desse encontro entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Eu volto com você. Obrigada, Pri, pelas atualizações, querida. Boa tarde aí para você. E olha isso, primeira-dama Michele Bolsonaro também falou sobre a nova cirurgia realizada pelo ex-presidente. Segundo Michele, Bolsonaro foi ao centro cirúrgico para realizar o bloqueio no nervo frênico. Nas redes sociais, ela diz, inclusive, que são 9 meses de luta e de angústia, com soluços diários. Essas foram as principais notícias do momento. Daqui a pouco a gente volta com mais atualizações. Até mais.